Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na nossa primeira aula de legislação social e trabalhista. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Janaína Vargas Testa, sou mestre em Direito e advogada, inclusive, atuante na área trabalhista. Então é com muito prazer que eu venho falar de diversos direitos trabalhistas com você, ok? Vamos lá, então, conhecer um pouquinho do que a gente vai trabalhar hoje, a tutela dos direitos dos trabalhadores na atualidade. Portanto, a gente está conversando sobre a nossa primeira unidade do livro de legislação trabalhista e a contextualização da nossa aula, vamos lá discutir. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre que tipo de relação jurídica o direito do trabalho protege. Quando a gente está falando de relação jurídica, a gente tem que lembrar que, na verdade, uma relação jurídica ela nada mais é do que uma relação social, é uma relação humana e nós, o tempo todo, estamos construindo essas relações, não é? A gente constrói essas relações sociais o tempo todo. E quando elas se tornam relevantes para o direito, que é quando essas relações sociais elas acabam se tornando um pouco conflituosas, porque gera um conflito, por quê? Porque uma parte que faz parte ficou redundante, mas alguém que faz parte dessa relação jurídica não aceita aquilo que a outra está estipulando. Portanto, a gente cria um conflito, logo essa relação ela se torna irrelevante para o direito. Pois bem, todos os campos do direito, eles protegem uma determinada relação jurídica. E é claro que o direito do trabalho também protege uma relação jurídica específica. E a gente vai saber qual é na aula de hoje. A gente vai falar também sobre um tema super atual dentro do direito do trabalho, que é a flexibilização. Pensando o que significa flexibilização do direito do trabalho. Será que flexibilizar significa retirar direitos? Será que a reforma trabalhista, que é a lei que nós tivemos em 2017, né, e entrou em vigor em novembro de 2017, que inclusive alterou a CLT, será que ela traz essa proposta de flexibilização ou não? Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar também sobre relação de trabalho e relação de emprego. Será que são termos sinônimos? Eu sei que no dia a dia a gente utiliza, né? A gente fala muito sobre relação de trabalho, relação de emprego, trabalho, como se fossem termos sinônimos. E, de fato, para o nosso senso comum, para o nosso dia a dia, eles são. Só que para o direito do trabalho existe uma diferença inclusive substancial, entre relação de trabalho e relação de emprego, e é o que a gente vai conversar hoje. Ou seja, a gente vai entender o que cada um defende, né? O que cada um qual é o efeito jurídico de cada termo, relação do trabalho e relação de emprego, e qual a relevância disso para o direito do trabalho. Bacana, né? E para a gente fechar, olha lá, a gente vai discutir o tema do teletrabalho. Teletrabalho não tem nada a ver com trabalho externo, não tem nada a ver com questões de televisivos, não tem nada a ver com isso. Quando a gente teletrabalha, fala, será que é aquele trabalho, por exemplo, teleaula, que é o trabalho que a gente acaba fazendo aqui, que são as aulas ministradas ao vivo, né, por um sistema semipresencial. O teletrabalho não tem nada a ver com isso. Na verdade, a gente vai ver que o teletrabalho está muito ligado à ideia de home office, ou seja, aquele trabalho que é executado na residência, no domicílio do empregado. E que o teletrabalho, na verdade, ele tem surgido no Brasil, né, nos últimos anos, ele tem buscado se consolidar no nosso país. A gente ainda não tem uma cultura muito bem pacífica nesse sentido, né? Ou seja, essa cultura sobre o trabalho realizado em domicílio ainda no Brasil a gente está construindo. Mas com a reforma trabalhista, tendo em vista que ela buscou regulamentar o teletrabalho, trazendo uma normatização, pode ser que a partir de então a gente acabe criando essa cultura e acabe consolidando, né, esse teletrabalho no nosso país. Que já é, na verdade, uma grande referência, né, um grande modo de execução do trabalho, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Canadá, enfim. Bom, o fato é que a gente vai conseguir entender um pouquinho, então, como é que funciona, né, esse teletrabalho também na nossa aula de hoje, ok? Essa foi a contextualização da nossa aula.
Direito do trabalho e as normas trabalhistas. A gente vai iniciar um estudo de direito do trabalho, na verdade agora, falando sobre o que é direito do trabalho, sem dúvida é um estudo preliminar, porque a gente vai entender um pouquinho qual é a função desse campo do direito, qual é a pretensão dele, o que ele protege, o que ele busca. Então, sem dúvida alguma, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa própria ideia de direito do trabalho e também qual é a função da norma trabalhista. O que significa norma trabalhista, né? Vamos começar então? Ok, então vamos lá. Primeiro, a gente começa conceituando o que é direito do trabalho. Então, para a gente conceituar o direito do trabalho, a gente tem que pensar justamente que esse conceito ele não é, em que pese ele não seja um conceito fechado, vários doutrinadores, estudiosos do direito, eles trazem um conceito um pouco bem comum, bem parecido com esse. E esse direito do trabalho, ele vem dizer para nós o seguinte, que ele é um conjunto tanto de regras quanto de princípios que regulam, que regulamentam uma relação de emprego e outras formas, outras relações de trabalho também especificadas. Ou seja, a gente consegue perceber aqui 3 questões super importantes para a gente pensar. Primeiro, que regra e princípio não são a mesma coisa, tá? Os dois a gente pode dizer que são normas, então, ou seja, normas, geral, regras e princípios são espécies de normas, e a gente vai entender qual é a diferença de cada um. Uma outra coisa importante que a gente consegue perceber é que nós estamos falando de relação de emprego e outras relações de trabalho. O que me leva a entender que o direito do trabalho ele protege a relação de emprego, aliás, de uma forma substancial, e a gente vai entender o que é essa relação de emprego, mas ele também protege outras relações de trabalho específicas que a gente também vai conversar. Pois bem, e o direito do trabalho, ele é dividido em direito individual e em direito coletivo do trabalho. Por quê, professora? Porque quando a gente está falando em direito individual, nós estamos falando da relação entre empregado e empregador. Quando a gente está falando de direito coletivo, nós estamos nos remetendo à própria ideia de sindicato, greve, enfim, e outras questões aí ligadas ao direito coletivo do trabalho. Pois bem, então qual é a diferença de regras e princípios jurídicos? A regra, ela sempre vai estar exposta na lei de forma expressa e ela traz um comando fechado. Como assim? Ela vai dizer o que você pode ou não pode fazer, o que você deve ou não deve fazer, sob pena de sofrer penalidades. O que significa dizer que ela sempre vai impor justamente algo muito concreto. Já o princípio jurídico, ele carrega valores, ele tem um sentido mais valorativo. Então, nem sempre ele vai estar expresso na lei. Ele pode decorrer até da própria interpretação daquele campo do direito. Pois bem, o princípio ele é mais abstrato. Ele dificilmente vai dizer o que você pode ou não pode fazer, porque o princípio ele é mais geral, então ele vai trazer, na verdade, algumas diretrizes para a gente aplicar o direito e interpretar o direito, ok? O fato é que, no direito do trabalho, como também isso se aplica também a outros campos do direito, nós temos de um lado as regras e do outro lado os princípios jurídicos, ok? Bacana, então vamos avançar. O que mais? A gente precisa entender também um pouquinho do histórico do direito do trabalho, né? Aonde será que o direito do trabalho surgiu? Ele surgiu, gente, como fruto do capitalismo industrial. Como assim? A gente tem que lembrar, lá das nossas aulas de história, que quando a gente começou a exploração de mão de obra livre, com as primeiras indústrias, no processo de revolução industrial, que é justamente nesse momento que nasce o capitalismo industrial, né? A gente tem que lembrar que havia uma exploração muito grande de mão de obra feminina, mão de obra infantil. Não havia limitação de jornada, não havia alguns direitos básicos, que hoje a gente entende como direito básico, como férias, por exemplo, direito ao descanso, normas ligadas à saúde do trabalhador, não se falava disso. Então, as primeiras leis trabalhistas, elas surgiram com qual intenção? Justamente fixar controle a esse sistema econômico e trazer limites à exploração de mão de obra, né? Essa é a ideia. E aí a gente podia pensar, mas qual é a finalidade, então, do direito do trabalho? É melhorar as condições de trabalho e proteger a parte mais fraca dessa relação,
que é o trabalhador, né? Essa é a grande finalidade do direito do trabalho. É a única? Não. Ai, professor, então quer dizer que o direito do trabalho só traz direitos para o empregado? Claro que não. Também impõe deveres ao empregado. Na verdade, o direito do trabalho, ele regulamenta essa relação entre empregado e empregador, impondo direitos e obrigações para ambas as partes. Mas se a gente fizer uma análise essencial, pensando assim, a essencialidade do direito do trabalho, a principal finalidade dele, a gente poderia dizer que é, de fato, melhorar as condições de trabalho, né, obviamente, né, e proteger, então, essa parte mais fraca que é o trabalhador, tá certo? Essa é a grande finalidade dele. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Flexibilização, desregulamentação e a reforma trabalhista. Gente, flexibilizar, ao contrário do que muita gente pensa, significa amenizar, dar uma amenizada na imperatividade das normas trabalhistas, proporcionar a livre estipulação de regras no âmbito do trabalho. Professora, o que significa isso? Então vamos pensar aqui juntos, olha só. Quando a gente está falando de flexibilização, nós estamos falando justamente dessa possibilidade do quê? De tentar, o que significa tirar, amenizar a imperatividade de uma norma? Uma norma, ela é imperativa, ela é cogente, quando ela não pode ser afastada pelas partes. Então, imagine assim, as partes vão criar um contrato, né? E elas vão estipular suas próprias regras nesse contrato, não é isso? Pois bem, quando a gente está falando de contrato de emprego, um contrato de trabalho, existem algumas normas que não podem ser negociadas. Por quê? Porque elas são imperativas. Elas decorrem, né, a gente diz que são normas cogentes que as próprias partes que estão celebrando esse contrato não podem afastar, né, o cumprimento dessas normas. Pois bem, a própria ideia de flexibilização veio justamente nesse propósito, de flexibilizar, de tentar tirar essa imperatividade das normas trabalhistas. Como que a gente faz isso, professora? Permitindo que as partes, empregado e empregador, possam livremente fazer suas próprias negociações. Essa é a ideia da flexibilização. E a reforma trabalhista, porque o objetivo da reforma trabalhista foi justamente qual? Foi justamente trazer essa ideia do negociado sobre o legislado, permitindo que uma maior liberdade na negociação. Então, a reforma trabalhista ela veio com esse discurso da flexibilização. Okay? Agora, se ela representa um avanço ou um retrocesso, a gente só vai saber com o tempo. Já no que se refere à desregulamentação, a gente tem que lembrar que desregulamentar, aí sim significa retirar direitos, ok? Desregulamentar sempre vai significar retirar direitos, certo? Esse então foi o nosso tema de direito do trabalho e normas trabalhistas. Princípios trabalhistas, parte 1. A gente vai fazer uma discussão agora sobre alguns princípios trabalhistas, não são todos, né? A gente vai fazer a discussão, talvez, dos mais importantes, daquilo que é necessário a gente entender e a gente verificar a importância desses princípios na aplicabilidade do direito do trabalho. Então, vamos lá? Olha só, princípios trabalhistas, e a gente começa falando do princípio mais importante, talvez. Por quê? Porque é um princípio bem abrangente, que é o princípio da proteção. O que esse princípio vai vir falar para nós? Ele, na verdade, é subdividido em 3. Princípio da norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pro operário. O que significa dizer que ele é subdividido nesses 3 princípios. Então, vamos pensar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, vamos raciocinar e pensar juntos. O que é o princípio da norma mais favorável? Então, imagine a situação em que eu tenha 2 normas trabalhistas, ok? E eu tenho que fazer, e elas 2 são possíveis de serem aplicadas naquela situação. Pois bem, quando a gente faz uso do princípio da norma mais favorável, a gente vai buscar aquela norma que seja mais favorável àquela situação. Ou seja, a gente vai aplicar a norma que seja favorável ao empregado. Percebeu? No sentido de protegê-lo. Essa é a proposta. Quando a gente está falando do princípio da condição mais benéfica, aí a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque quando a gente está falando de condição,
nós estamos pensando as condições de trabalho. Então, assim, imagine que um trabalhador, ele seja admitido sobre uma determinada condição de trabalho. E que ao longo dessa contratação, ao longo, no decorrer desse contrato de trabalho, essas condições são alteradas. Elas são alteradas e elas acabam trazendo uma influência em quem? Elas acabam trazendo um prejuízo para o empregado. Nessa situação, percebe-se que o empregado tem direito de manter a condição mais benéfica. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que essa empresa ela tem um regulamento. E esse regulamento estabelece condições de trabalho, estabelece um monte de regras da empresa e estabelece, inclusive, benefícios. Que benefícios são esses? Benefícios a serem aplicados, né, ao empregado. Benefícios que não decorrem de lei, mas que decorrem do próprio regulamento da empresa. Aí imagine que essa empresa ela altere esse regulamento e substitua por outro, mudando as condições de trabalho e suprimindo benefícios antes concedidos. Sob a luz da condição mais benéfica, esse novo regulamento que suprimiu direitos, ele não pode atingir aquele empregado que já está na empresa, porque eu estarei desrespeitando esse princípio. Logo, eu vou aplicar o princípio da condição mais benéfica ao quem? Eu vou aplicar esse princípio justamente aos próximos empregados, aqueles que serão admitidos. Os novos que serão admitidos, mas não aos antigos, aquele que já estava na empresa. Percebeu? Pois bem, e o que é o princípio do indúbio pro operário? Essa expressão indúbio pro operário, ela vem lá do direito penal, que é o indúbio pro réu, que a gente diz que, na verdade, quando a gente tiver em dúvidas, nós vamos julgar ou interpretar, né, o direito favorecendo o réu, isso lá no direito penal. Trazendo isso para o direito do trabalho, é a mesma situação. Então, imagine que eu tenho uma regra jurídica e eu tenho várias interpretações a ser feitas sobre essa lei, sobre essa regra. Qual eu vou aplicar? Qual interpretação? Então, não é norma mais favorável. Por quê? Porque a norma mais favorável eu tenho duas ou mais normas. Aqui, no indúbio pro operário, eu tenho uma regra só. Mas ela demanda várias interpretações, ou o juiz, no momento de aplicar o direito, ele vai estar em dúvidas. O que vai acontecer? Vai ser sempre feita aquela interpretação que favorece o trabalhador, né? Por isso que a gente fala em indúbio pro operário, ok? Bacana. Então, vamos avançar. O que mais? Princípio da primazia da realidade. Gente, esse princípio, ele vem nos dizer que o que importa para o direito do trabalho não é o documento, mas sim a verdade real. Ai, professor, então quer dizer que o documento não vale nada, o contrato de trabalho, a carteira de trabalho? Não, não é isso. Na verdade, o documento ele tem uma grande relevância, obviamente, só que o documento, a verdade, muitas vezes... Vamos imaginar que esse documento ele seja real. Imagine que o contrato de trabalho, cartão ponta, carteira, trazem todas a situação real desse trabalhador. Ok, a gente vai aplicar aquilo que está no documento. Agora, imagine que esse documento seja fraudulento. Ele não retrata a verdade. Então, a verdade, ela prevalece. Daí a importância no direito do trabalho da prova testemunhal. Por quê? Porque a prova testemunhal é que tem condições de dizer que aquele documento não é real, concorda? Agora, se ele for real, ok, ele vai prevalecer, mas e se ele não for? E se o cartão ponto, por exemplo, registrar uma jornada que não é cumprida de forma real pelo trabalhador? O que vale vai ser, o que sempre é mais importante é a realidade, tá bom? Esse é o princípio da primazia da realidade. Vamos para o próximo. E o princípio da continuidade da relação de emprego? Gente, esse princípio da continuidade, ele parte do pressuposto que o que importa para o direito do trabalho é a preservação dessa relação de emprego, né? Então, é ela que fundamento, porque o importante é que o trabalho seja preservado, né? Para justamente respeitar esse princípio. Por isso que é favorável que o contrato de trabalho ele seja de trato sucessivo, né? Que ele sempre se aplique de trato sucessivo, inclusive por tempo indeterminado. Até porque o contrato, a regra do contrato de trabalho é que ele seja feito por tempo indeterminado. A exceção é o contrato por tempo determinado. Por que é uma exceção? Porque eu só posso usá-lo
nos casos previstos e permitidos por lei. Logo, eu consigo já entender aqui que o contrato com a intenção de atender esse princípio da continuidade da relação de emprego, é que os contratos, em regra, eles devem ser feitos por tempo indeterminado. Porque manter o empregado trabalhando é muito mais benéfico, não só para ele, como para a empresa, como para a economia, para o Estado, não é? Afinal de contas, ele é remunerado, ele consegue consumir e ele faz a economia girar, não é isso? Pois bem, e um último princípio que a gente vai ver, que não é um princípio do direito do trabalho especificamente, mas ele é aplicado a todos os campos do direito, vamos lá na tela, é o princípio da razoabilidade. O que diz esse princípio, gente? Ele diz que as condutas, elas devem ser razoáveis, elas devem ser ponderadas, que a gente tem que usar o nosso bom senso para justamente aplicar, né, esse princípio. Então, quando a gente está numa relação de emprego entre empregado e empregador, ambos devem usar o bom senso, né, para que não seja arbitrário, não seja desproporcional aquelas condutas. Sempre agir com boa fé, respeitando os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Um exemplo da aplicabilidade desse princípio, seria no momento que o empregado, vamos pensar numa situação em que o empregado adotou uma conduta inadequada e que nesse sentido eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria justamente estabelecer uma penalidade a ele. E essa penalidade ela tem que ser razoável, ela tem que ser proporcional à própria aquilo que o empregado, né, a própria conduta do empregado, a própria postura que ele adotou, ok? Então, esses foram os nossos princípios trabalhistas, parte 1. Princípios trabalhistas, parte 2. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre princípios trabalhistas, não vamos falar sobre todos eles, mas vamos especificamente discutir um tema super importante do direito do trabalho, que é ligado à ideia de irrenunciabilidade, renúncia e transação. Então vamos começar. Princípio da irrenunciabilidade. Gente, esse princípio, ele vem dizer para nós, justamente, que os direitos trabalhistas, em regra, eles são irrenunciáveis. Claro, porque vocês imaginam se fosse ao contrário. Imagine se o trabalhador pudesse renunciar aos seus direitos. Você concorda comigo que numa relação, isso acabaria gerando uma situação bem caótica? Imagine, por exemplo, que no momento de fazer a negociação da contratação, o trabalhador pudesse dizer, eu não quero férias, eu não quero receber 13º, eu não quero que minha carteira de trabalho seja anotada, ainda que eu serei uma empregada. São direitos que eu não posso renunciar. Por quê? Porque eles são nulos, essa renúncia ela é nula de pleno direito, não é? Então, esse princípio, ele acaba fazendo o quê? Ele limita a autonomia da vontade das partes da negociação. Como assim? No momento de eu negociar, eu não vou ter tanta autonomia para fazer essa negociação entre empregado e empregador. Por quê? Porque eu não posso renunciar aos meus direitos. Agora, isso não significa que eu não poderia negociar o modo de exercício do meu direito. O que é o modo de exercício do meu direito? Por exemplo, vamos dar o exemplo das férias. Nas férias, é possível que eu possa fazer o seguinte, é possível que eu resolva com o meu empregador quando eu vou entrar em férias, desde que seja no prazo do período, né, concessivo, se eu vou fracionar essas férias ou não, em 2 ou 3 vezes, ou se eu vou tirar 30 dias corridos, não é? Ou seja, o modo de aquisição do direito, ele é possível de ser negociado. O que eu não poderia fazer é dizer, olha, eu vou ficar 3, 4 anos sem ter meu direito às férias, porque daí eu estaria renunciando ao meu direito, tá? E isso não é visto com bons olhos. Aliás, isso não é visto, não. Isso é nulo de pleno direito para o direito do trabalho, ok? Bacana, vamos avançar. E o que é a renúncia? E aí a gente vai fazer até um paralelo entre a renúncia e a transação. Na renúncia, pessoal, eu sempre farei uma manifestação unilateral de vontade do titular do direito, que é o empregado, que simplesmente vai abrir mão do seu direito. Como assim? Imagine que eu queira renunciar à anotação na minha carteira de trabalho, certo? Isso
não é bem aceito pelo direito do trabalho, por quê? Porque o registro em carteira é uma norma de ordem pública. O que é uma norma de ordem pública? É aquilo que é estabelecido pelo próprio Estado, como uma obrigação do Estado, que não envolve apenas as partes ali, a relação privada entre empregado e empregador. Não, também tem a relação com o quê? Com uma questão pública, percebeu? Eu nunca vou poder fazer renúncia disso. Eu não posso renunciar também a direitos que estão previstos na Constituição Federal, porque principalmente os direitos que estão no artigo 7º da Constituição, eles significam aquilo que a gente chama de patamar civilizatório mínimo. Como assim? É o mínimo de direitos que eu tenho, que estão previstos lá na Constituição Federal. Logo, eu não poderia afastar esses direitos, como também não poderia afastar os direitos previstos em tratados internacionais em que o Brasil for parte. Resumindo essa história, quando eu estou falando de renúncia, a renúncia sempre vai ser uma manifestação unilateral. Por que unilateral? A relação entre empregado e empregador, ela é bilateral, porque eu tenho dois lados, certo? Por isso a gente fala bilateral. Quando a gente está falando de unilateral, significa que o empregado sozinho fala assim, eu não quero tal direito, não quero 13º, não preciso disso, não preciso daquilo. E isso também não é visto com bons olhos para o direito do trabalho, de modo algum, tá? A renúncia ao direito, na verdade, ao direito previsto em Constituição, previsto em lei, previsto até nas convenções e acordos coletivos, a renúncia, que é essa manifestação unilateral do empregado, ela não é permitida para o direito do trabalho, tá? Ela não é vista com bons olhos. Agora, diferentemente da transação, na transação até existe essa possibilidade, não de renúncia, porque na transação é como se fosse um acordo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, olha lá. O que é a transação então, gente? Na transação, eu teria aquilo que a gente chama de manifestação bilateral. Então, empregado e empregador, ambos fazem concessões recíprocas, certo? Por isso que a gente fala que é possível, porque daí um concede de uma forma, o outro concede de outra forma, isso é possível. Só que mesmo na transação, a gente tem que ter uma certa cautela no direito do trabalho. Por quê? Porque na transação também, ela vai se aplicar apenas a direitos patrimoniais de caráter privado, tá? Só direitos patrimoniais de caráter privado. Não seria possível aqui a transação de direitos indisponíveis, mas sim só aqueles que são disponíveis. Professora, eu não sei o que é direito indisponível, o que é direito disponível. Então, vamos pensar um pouquinho juntos, olha só. Na lei, a lei ela não fala o que é direito indisponível e o que é direito disponível, tá? Então, ou seja, o que o direito do trabalho está falando pra gente? Olha, você quer fazer uma transação, você quer fazer um acordo? Ok. É possível. Os dois vão fazer concessões, mas ainda assim eu só posso transacionar aquilo que não é indisponível. Vou dar alguns exemplos do que a gente entende como indisponível, em que pese não exista, porque a gente sabe que o direito não é uma matemática, algo fechado, né? Então, cabe muito a nossa interpretação aqui. Ok. Tudo aquilo é indisponível quando ele está ligado à própria saúde do trabalhador, à vida dele, aos direitos de personalidade dele, como o direito ao nome, à imagem, à honra. São direitos que ele não pode dispor, ele não pode negociar, percebeu? Como normas voltadas ao direito ao descanso, como normas ligadas à limitação da jornada. Por quê? Porque isso está ligado ao descanso, à saúde do trabalhador. Ele não poderia, por exemplo, transacionar o uso de equipamentos de segurança. Por quê? Porque equipamentos de segurança também está ligado à própria ideia de saúde dele. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que essas normas a gente tem que ter uma certa cautela, né? Que seria a própria ideia do quê? Que eu não poderia, então, transacionar esses direitos indisponíveis, que são direitos que eu não posso dispor. Agora, direitos que eu posso dispor, por exemplo, o valor de um determinado prêmio que eu estou recebendo, salário também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existe até o salário mínimo a gente também não pode dispor, mas a gente pode dispor de algum benefício não concedido em lei, desde que eu tenha uma outra concessão, ou seja, que eu estou transacionando. Coisas ligadas ao patrimônio, ao dinheiro, seria até possível transacionar, ok? Pois bem,
Esses, então, foi o nosso assunto de princípios trabalhistas, parte 2. Situação problema de número 1. A gente vai ver um caso agora, uma situação problema, que envolve, na verdade, uma situação prática, um caso que a gente vai fazer a leitura, entender a aplicabilidade dele, né? Tentando, na verdade, solucionar esse caso com o nosso conhecimento sobre princípios do direito do trabalho. Então, vamos lá fazer a leitura. Olha só. A Marcela, ela foi contratada como vendedora externa de produtos de beleza. Ok. E aí, o que aconteceu? Apenas 2 semanas após o início do labor, é que a Marcela, né, que o departamento pessoal da empresa fornecedora dos produtos de beleza, convocou a Marcela para assinar os documentos atinentes à contratação. Ok? Então, vamos pensando. O que mais? Uma das cláusulas estipulava que a jornada dela seria das 8 às 18 horas, com 1 hora de intervalo. Porém, a Marcela foi orientada a não seguir esse horário, já que quanto mais ela trabalhasse, maior seria a remuneração. Havia outro documento em que ela renunciava seus direitos às férias e outro no qual ela determinava o pagamento no caso de trabalho noturno entre as 22 às 5 horas, dia adicional de 35% sobre o salário. A gente sabe que a lei determina que o adicional noturno seja de 20%, não é? Pois bem, então olha só a nossa situação. Aí, diante disso, dúvidas surgiram para Marcela. O que ela queria saber? Será que ela não estaria cobertada pela proteção dos direitos trabalhistas? Poderia, gente, o contrato da Marcela constar um horário diferente do que realmente ela cumpre? Seria possível renunciar ao direito às férias? A Marcela poderia receber um adicional noturno no patamar superior ao previsto em lei? Afinal de contas, o contrato dela previa um adicional de 35%, enquanto a lei estipulava o valor de 20%. Pois bem, a gente consegue responder a esses questionamentos e, portanto, solucionar essa situação-problema fazendo uso de todos os princípios do direito do trabalho. Quer ver? Então vamos começar. Olha só. Gente, a Marcela, obviamente que ela está cobertada pelo direito do trabalho. Se ela está numa relação de trabalho ou numa relação de emprego subordinada, o que é subordinada? Trabalha sob a dependência do empregador, seguindo ordens dele, sendo fiscalizada, sendo controlada, de tal modo que é o empregador quem vai estipular como ela deve realizar esse trabalho, né? Se ela está numa relação subordinada, ela é protegida pelo direito do trabalho. O fato do contrato de trabalho da Marcela contrariar a realidade em algumas cláusulas não vai afastar a aplicação do direito do trabalho. Percebeu? Isso não afasta a aplicação do direito do trabalho. O fato do horário dela também estipulado no contrato de trabalho ser diferente da jornada real cumprida, aí sim a gente vai entender que aqui violou o quê? Violou o princípio da primazia da realidade, não é? Porque a gente tem que lembrar que o contrato, ele tem que, na verdade, trazer a realidade do trabalhador. Se ele não trouxer, aí claro que a gente, fazendo uso do princípio da primazia da realidade, a gente vai sempre prevalecer aquilo que está no quê? Aquilo que é real e não aquilo que está no documento, não é? Pois bem, o que mais? A Marcela também, ela não poderia renunciar ao direito às férias, por afronta ao princípio da irrenunciabilidade de direitos. Claro! Como que pode renunciar ao direito às férias? Direito às férias é quase uma norma imperativa de ordem pública, porque está ligada ao direito ao descanso, né, ao direito à saúde do trabalhador. De modo algum ela pode renunciar, né? Então isso já é nulo, tá no contrato de trabalho dela, mas é nulo, tá? O que ela poderia então era negociar o modo de aquisição das férias, de concessão das férias, respeitando os limites da lei, mas não renunciar. Agora, o pagamento de adicional noturno no patamar acima do previsto em lei, ele é totalmente possível. Por quê? Porque ele é benéfico ao trabalhador, né? Princípio da norma mais favorável. Aliás, o que a gente não poderia ter aqui seria um contrato de trabalho, trazendo um adicional noturno no patamar inferior ao disposto pela lei. Isso não seria possível.
Agora, nessa situação seria possível. Por quê? Porque o contrato é mais benéfico. Então, nessa cláusula, a gente vai aplicar o contrato. A gente tem que lembrar que tudo que é mais benéfico para o trabalhador pode ser criado por meio de regulamento da empresa, por meio de acordo, por meio de negociação coletiva. O que a gente tem que ter cautela é quando a gente cria uma forma, um prejudicial ao trabalhador. Aí a gente tem que ter uma cautela, tá bom? Pois bem, então essa foi a nossa situação problema de número 1. Interação. O nosso momento agora de interação é o momento em que você vai enviar para mim suas dúvidas em relação ao que a gente conversou nessa primeira aula de legislação social e trabalhista, e é o momento também de você responder esse exercício, olha lá na tela. Eu trouxe, na verdade, tá vendo aqui um exercício de um concurso público em que você deve fazer a leitura desse enunciado e você deve julgar se esse enunciado é correto ou não, né? Esse item ele é ou não correto, portanto, eu peço que você faça a leitura, responda, mande pra gente a sua resposta, bem como a sua dúvida. Eu vou te dar um tempinho e em breve eu volto. Olá, pessoal! Vamos então fazer a leitura e responder junto ao nosso exercício? Vamos lá, olha só. Invocando a regra da condição mais benéfica. Opa, é a regra lá ligada
ao princípio da proteção, né? Que é o princípio peculiar do direito do trabalho. E ele vem perguntar pra gente o seguinte, se é correto o item a seguir. Vamos ver? Olha só. A supressão de direitos trabalhistas instituídos por regulamento da empresa só alcança os empregados admitidos posteriormente? Exatamente, está super certa a nossa questão aqui. Por quê, gente? Porque a gente tem que lembrar que o empregado que já estava naquela empresa, sob um determinado regulamento, estabelecendo uma condição mais benéfica, o que vai acontecer? Ele só vai manter essa condição mais benéfica, né, obviamente, se mantiver a ele o regulamento antigo. Os novos contratados, ok, não tem problema, mas não caberia aplicar isso àqueles empregados que estão na empresa, porque a gente estaria violando esse princípio da condição mais benéfica, ok? Esse foi, então, o nosso momento de interação. Relação de trabalho. A gente vai falar de um tema super importante no direito do trabalho, que é pensar esse termo relação de trabalho. Quais os efeitos jurídicos que ele tem? Como que ele se aplica? O que que ele significa? Não é isso? Vamos começar? Então, olha lá. Relação de trabalho. Gente, quando nós estamos falando de relação de trabalho, a gente está falando de algo que tem caráter genérico. Tá? E se refere o quê? Se refere a todas as relações jurídicas que têm como objeto o labor humano. Então, eu tenho relação jurídica e nessa relação sempre eu vou ter alguém prestando um serviço. A gente fala labor humano, mas alguém prestando um serviço. Ok. Então, quando eu estou falando de relação de trabalho, eu estou falando de todas as relações em que eu tenho um labor humano, que eu tenho a prestação de um serviço, certo? A relação de trabalho, ela é gênero, do qual a relação de emprego é uma espécie. Professor, então qual é a diferença na relação de emprego? Na relação de emprego, eu tenho a figura de empregado de um lado, a figura do empregador de outro. E essa, na verdade, caracterização de relação de emprego, ela tem que estar o quê? Ela tem que ser determinada pela lei, ou seja, ela tem que justamente seguir os ditames da lei. Então, se a lei fala assim para mim, por exemplo, que aquela relação, se a CLT ela estabelece quem é a figura do empregador e quem é a figura do empregado, com seus requisitos, quando eu estiver, então, numa relação que preenche esses requisitos, é relação de emprego, tem que ter notação na carteira e vai ser seguida a CLT, certo? Então, essa relação de emprego ela é uma espécie de relação de trabalho. Na relação de trabalho, eu também vou englobar o trabalho autônomo, eu vou englobar o trabalho eventual, eu vou englobar o trabalho avulso, etc. Eu só não vou aplicar aqui a relação de trabalho do servidor público estatutário. Por quê? Porque ela, gente, é normatizada pelo direito administrativo e leis específicas. Então, vamos pensar aqui juntos, olha só. Então, toda relação que eu tenho labor humano, que eu tenho prestação de serviço, é relação de trabalho, ok? Inclusive, aquela relação de emprego, que é determinada pela CLT, com registro na carteira, aplicando os direitos da CLT. Também é uma relação de trabalho, tá? Agora, quando nós estivermos nos referindo àquela relação, que também é uma relação de trabalho, porque é alguém prestando serviço, só que quando a gente estiver falando do servidor público, do agente público, que presta concurso, que possui, na verdade, uma regulamentação de um estatuto do servidor. Então, por exemplo, a Lei 8.112 de 90, ela estabelece o Estatuto do Servidor Federal. É ela que vai regulamentar como que é o trabalho do agente público. Portanto, nesse sentido, eu tenho aqui uma especificação, certo? Então, não é o direito do trabalho que eu vou aplicar, e sim essa lei específica. E essa lei ela é do direito administrativo, que é o direito que se aplica à administração pública. Então, esse agente público concursado estatutário, ele não é protegido pelo direito do trabalho, ok? Bacana. Então, vamos avançar. E a gente vai falar agora de algumas relações de trabalho. E a gente começa falando do autônomo, para depois falar do eventual e do trabalhador avulso. Então, vamos lá. Olha só. Quem é o trabalhador autônomo? É aquele, gente, o nome já está dizendo, né? Trabalho com autonomia. É aquele que trabalha sem a subordinação e assume os riscos do negócio dele.
Sempre ele vai assumir os riscos do negócio dele. Ele atua por conta própria, né? E aí, até que a CLT, inclusive, né, foi inserida, inclusive esse dispositivo foi inserido pela reforma trabalhista, ele vem dizer pra gente, olha, a contratação do autônomo afasta a qualidade do empregado. A contratação do autônomo afasta a qualidade de empregado. Então, olha só, por que na verdade, a reforma trabalhista quis inserir esse artigo na CLT? Porque na prática, muitas vezes as pessoas são contratadas como autônomo, dizendo, olha, você tem autonomia, você vai assumir os riscos do seu negócio. Só que a gente diz isso, mas trata essa pessoa como se ela fosse empregado. Por quê? Porque impõe a ela um horário, fiscaliza, controla, diz como que deve ser executado o trabalho. Aí não é trabalhador autônomo, porque o trabalhador autônomo tem que ter autonomia. Percebeu? Porque o autônomo, gente, ele não tem registro em carteira, ele não tem direitos trabalhistas previstos na CLT. Então, ele perde com isso. Aí, se eu vou lá e faço esse tipo de situação, o que eu estou fazendo? Eu estou violando aquilo que está estipulado, né, pela própria CLT. Então, por isso que a gente tem que ter uma cautela, tá bom? Lembrando sempre o quê, então? Lembrando que o autônomo, ele não tem a subordinação, porque ele não está subordinado e independente ao tomador de serviço, certo? Pois bem, o que mais? Vamos falar do eventual agora. Quem é o trabalhador eventual? O nome também já diz muita coisa. É aquele que tá sendo contratado por um evento certo e determinado. Ele não se fixa na empresa, ele vai lá e presta um serviço específico, geralmente com autonomia. Então, ele não permanece dentro da empresa, né? Não se fixa no tomador de serviço e, em regra, ele atua com o quê? Com autonomia. Então, ele presta um serviço sem habitualidade. Tá? Sem habitualidade, com autonomia, é um labor descontínuo. Portanto, o trabalhador eventual, ele também não é empregado, mas ele está dentro de uma relação de trabalho. E o avulso, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre ele. Trabalhador avulso. Avulso por quê? Porque ele trabalha para vários tomadores, ele não é empregado de ninguém. Na verdade, o avulso, gente, o grande exemplo que a gente tem é aquele que faz descarregamento de mercadorias nos portos. Em cidades portuárias, por exemplo, Santos, a gente tem muito fortemente a presença do trabalhador avulso. Porque ele vai lá e faz limpeza dos navios, ele faz descarregamento dos navios, ele faz o carregamento também, né? Ele também faz, às vezes, atua até como um certo, entre aspas, vigilante desse navio. Enfim, ele trabalha nesses portos, tá? Que é o grande exemplo de trabalhador avulso que a gente tem no Brasil. E o avulso, como é que funciona o trabalho dele? Ele, na verdade, ele tem que fazer um cadastro num órgão gestor de mão de obra, onde tiver, ou o sindicato. Às vezes o sindicato também faz esse papel. É o sindicato e esse órgão gestor de mão de obra que vai intermediar a relação entre o tomador de serviço, que é aquele que vai contratar, e o próprio trabalhador avulso, percebeu? Então eu tenho assim, trabalhador avulso, o órgão gestor ou o sindicato, e do outro lado eu teria quem? Eu teria então o trabalhador avulso, órgão gestor de mão de obra, ou o sindicato e o tomador de serviço. Então, não vai ter um registro na carteira e não vai ser empregado. Na verdade, o avulso, ele faz esse cadastro e é no órgão, né, ou no órgão, ou no GMO, ou no sindicato, e é o sindicato ou o GMO que vai convocar esse avulso por meio de uma escala, certo? Então, por isso que a gente diz que ele não é empregado, mas eles também está dentro de uma relação de trabalho, ok? Pois bem, então esse foi o nosso tema de relação de trabalho. Relação de emprego. A gente vai falar agora de um tema super importante, talvez aí o tema mais importante do direito do trabalho, que é entender quando e como se caracteriza uma relação de emprego. O direito do trabalho, na verdade, ele protege especificamente de uma forma muito maior a relação de emprego. Daí a necessidade da gente entender o que significa. Então, vamos lá? Pois bem, se eu tenho uma relação de emprego, significa que eu tenho duas partes.
de um lado é o empregador. Quem é o empregador? Ele está lá previsto no artigo 2º da CLT. E ele vai dizer o seguinte para a gente, que empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Claro, é o proprietário da empresa, aquele que está assumindo os riscos da atividade que ele escolheu, não é isso? E é todo aquele também que vai admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal de serviço. Então, ou seja, ele admite, ele paga um salário e ele dirige a prestação pessoal desse serviço. Então, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma entidade beneficente, pode ser uma entidade sem fins lucrativos. O que a gente tem que entender aqui, pessoal, que é importante? Que esse empregador, que não importa pra gente se o empregador é uma pessoa física, se é lá o João, o Manuel, que abriu um negocinho dele ali, lá na casa dele mesmo e contratou alguém. Ele também é empregador. Também não importa se é uma associação sem fins lucrativos, uma associação que faz trabalhos em benefício à sociedade, também não importa. O que define a figura do empregador é admitir, contratar, pagar um salário e dirigir pessoalmente a prestação de serviços desse trabalhador. É isso que caracteriza a figura do empregador, ok? Agora, e o outro lado dessa relação jurídica que é o empregado? Como que se caracteriza? Vamos ver? Olha lá. Empregado. Gente, o empregado, que daí a gente precisa entender muito claramente quem é o empregado, até porque o importante elemento da relação jurídica é o empregado, né? Pois bem, lá no artigo 3º da CLT, vai dizer mais ou menos assim pra gente, que empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza eventual, né? Sob a dependência do empregador mediante um salário. Isso vai estar lá dizendo no artigo 3º da CLT, mais ou menos isso. Quando a gente faz a leitura desse artigo 3º, a gente consegue elencar e estabelecer os requisitos e os pressupostos da relação de emprego, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre eles. O que eles dizem pra gente? Que para eu ter a figura do empregado e, consequentemente, a configuração de uma relação de emprego, esse trabalhador, né, esse empregado, ele tem que ser uma pessoa física, lógico. Eu não posso ter uma pessoa jurídica empregado, não faz sentido. Tem que ser uma pessoa física, tá? Além disso, ele tem que ser prestado com pessoalidade. Pessoalmente, ele tem que prestar aquele serviço, né? Então, ele tem que ser feito com pessoalidade. Não pode mandar a vizinha, não pode mandar a irmã, o amigo. Não, é ele pessoalmente que vai prestar. Além disso, ele tem que ser um serviço prestado com habitualidade. Ou seja, não pode ser algo eventual, porque senão a gente vai cair no trabalhador eventual. Não, tem que ser um trabalho prestado com habitualidade, certo? Ainda que seja o quê? Ainda que seja uma vez por semana, mas se toda semana ele está lá uma vez trabalhando, ele é empregado. Além disso, a gente tem mais dois importantes elementos aqui, que é a subordinação e a onerosidade. Deixa eu só fazer um parênteses sobre a questão da habitualidade para não ter confusão. Eu me referi ao empregado no sentido geral, tá? Então, o empregado que habitualmente, toda semana, se ele vai lá e trabalha... Imagine um professor que dá aula uma vez por semana numa escola. Ele é empregado, porque habitualmente ele está lá, né? Além dele preencher os outros requisitos. Só que esse requisito da habitualidade, ele tem que ser feito, ele tem que ser interpretado de maneira diferente quando a gente estiver falando de empregado doméstico e diarista, que não é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque a empregada doméstica, ela é regulamentada por uma lei específica. E lá nessa lei específica, vai dizer o que pra gente? Que empregada doméstica é aquela que presta serviços ao empregador com 2 ou mais dias por semana, né? 2 ou 3 dias por semana. Então, se eu trabalhei naquela residência mais que 2 vezes por semana, eu sou empregada doméstica. Se eu trabalhei até 2 vezes, eu sou diarista. Mas isso é uma regulamentação específica da doméstica. Não se aplica ao empregado em que a gente está falando aquele que é regido pela CLT. Tudo bem? Aqui a gente tem a presença da habitualidade, ainda que seja uma vez por semana, tá? Agora, o que é a onerosidade? Onerosidade vem de
ônus, de encargo. Significa pagamento de salário. Se eu estou trabalhando para alguém, obrigatoriamente eu tenho que ser remunerado, né? Contraprestação do serviço que eu prestei. E isso, gente, é uma característica importante, porque se não houver contraprestação, o trabalho é voluntário, ele não é empregado, ok? Mas o mais importante requisito da relação de emprego é a subordinação, tá? Quando o artigo 3º da CLT fala assim, sob a dependência do empregador, ele está falando justamente da subordinação jurídica, né? Não é uma subordinação econômica, não é uma subordinação pessoal, não é uma subordinação intelectual, não, é uma subordinação jurídica. O que significa essa subordinação ou trabalhar sob a dependência do empregador? Significa que ele, obrigatoriamente, ele está realizando aquele trabalho sob a subordinação do empregador. Então, assim, ele é admitido pelo empregador, é o empregador que vai ditar as regras do trabalho, é ele que vai fiscalizar se o trabalho está sendo bem feito, é ele que vai controlar, é ele que vai estabelecer os horários, é ele que vai penalizar o empregado quando ele adotar uma conduta que não seja, né, adequada para a empresa, ou algum desrespeito, uma falta injustificada, enfim. É o empregador que tem o poder empregatício e o poder diretivo. Percebeu? Se é ele que tem o poder de dirigir a prestação de serviço, há a presença da subordinação. Tudo bem? Ok. Agora, para a gente fechar a subordinação, vamos lá para a tela. A gente tem que lembrar uma coisa também importante, que atualmente há novas formas, né? Então, a subordinação, ela legitima esse poder de dirigir, né, diretivo do empregador. E atualmente há novas formas de subordinação, que é aquela estrutural ou a objetiva. Por quê? A subordinação clássica é aquela quando o empregador está ali quase do seu lado, vendo todo dia se você está executando bem o seu trabalho. Ou seja, de forma ostensiva, verificando se você está fazendo, se você não está, fiscalizando o tempo todo. Essa é a subordinação clássica. A subordinação objetiva e estrutural, ela não necessariamente, o empregador vai estar lá vendo se você está fazendo, mas mesmo assim, ele está te controlando. Por quê? Porque quando você se adequa à estrutura da empresa, né, quando você se adequa àquilo que é estabelecido como ordem, né, como organização daquela empresa, o seu trabalho pode ser fiscalizado de uma outra forma, né, pelos resultados que você produz. Enfim, são novas formas de você também tratar o empregado como subordinado, tá bom? Esse foi, então, o nosso tema de relação de emprego. Teletrabalho. O nosso tema agora para ser discutido é sobre o teletrabalho, um importante instrumento, modo, né, de relação laboral que hoje se concretiza, né, no nosso país. A gente teve aí uma regulamentação do teletrabalho por meio da Lei 13.467 de 2017, que foi a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista ela veio justamente para regulamentar no sentido de contribuir para que o teletrabalho se concretize no Brasil, se consolide como uma forma, né, um novo modo de relação de trabalho, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o teletrabalho e entender como ele é caracterizado e como ele é regulamentado. Então vamos lá, olha só. Gente, primeira coisa que nós temos que pensar é que o teletrabalho, ele não é exatamente um trabalho externo. Ele não é um trabalho externo. Como assim, professora? A gente às vezes acha que o fato do empregado não trabalhar dentro da empresa, exemplo, um vendedor. O vendedor que trabalha externamente, ele não está exercendo o trabalho dele dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Ele não está fazendo isso. No entanto, todavia, ele está realizando um trabalho, não é isso? Então, não é exatamente um trabalho externo, mas é um trabalho realizado que é um trabalho externo, mas ele não está realizando teletrabalho. Por quê, gente? Porque a grande característica do teletrabalho é aquele que é realizado à distância, mas no domicílio do empregado. Essa é a grande característica. É o trabalho realizado à distância no domicílio do empregado. Não é um trabalho externo. O que significa dizer que a relação de emprego e a subordinação, elas continuam presentes. Então, ele está lá na residência dele, trabalhando, mas mesmo assim ele continua sendo empregado e continua sendo subordinado.
Mas, professora, o empregador não está lá na casa dele vendo se ele está trabalhando ou não. Mas existem outras formas de controle, né? Existem formas de controle, por quê? Para os instrumentos tecnológicos. Então, ele vai estar, mesmo assim, ele vai estar controlando, tá? Aí, uma importante constatação que a gente tem que fazer também é que o fato do empregado comparecer nas dependências da empresa, isso não descaracteriza o teletrabalho, tá? Por quê? Então vamos pensar aqui juntos, olha só. Ainda que ele elabore lá na casinha dele, no domicílio dele, o fato dele comparecer à empresa para pegar documentos, assinar papéis, comparecer a reuniões, ter que resolver alguma pendência com algum colega de trabalho ou com o próprio chefe, o fato dele fazer esse comparecimento, ainda que seja semanal, ainda que seja estipulado um horário certo, isso não retira, não descaracteriza o teletrabalho. O que a lei está querendo dizer para a gente é o seguinte, olha, o fato dele comparecer nas dependências da empresa para realizar uma atividade que só pode ser feita lá, não descaracteriza o teletrabalho, tá bom? E aí a gente viu, né, que ele foi regulamentado então lá por meio dos artigos 75A, 75E, que estão lá na CLT, certo? Vamos falar um pouquinho então dessa formalização da contratação. Como que a gente contrata então o trabalhador em regime de teletrabalho? A gente vai fazer um contrato de trabalho escrito, indicando todas as atividades de forma específica. E esse contrato de trabalho, gente, ele tem que ser muito bem feito. Você sabe por quê? Porque é um contrato muito específico, né? Na verdade, é uma exceção à modalidade de trabalho, então por isso que ele tem que ser muito bem especificado. A CLT também vai falar para nós que é possível mudar o regime presencial para o regime de teletrabalho. O que é regime presencial? É aquele em que eu estou trabalhando na empresa e o teletrabalho é lá no meu domicílio. Então, imagine que eu contratei um empregado para trabalhar na empresa normalmente. E aí eu quero alterar esse regime para ele fazer teletrabalho. É possível? Sim, desde que haja um acordo entre empregado e empregador, não é? Fazendo um aditivo no contrato. Agora, e se eu fui contratada para o regime de teletrabalho e eu quero mudar para o regime presencial? Isso também é possível? Também é possível a alteração desse regime. Só que isso é feito por quem? Isso é feito por determinação de quem? Por determinação do empregador, tá? E com prazo mínimo de 15 dias também mediante um aditivo no contrato, ok? Então, vocês perceberam que quando eu é contratada por teletrabalho e eu quero mudar para o presencial, o empregador pode determinar essa mudança, essa alteração, tá? Ele determina essa alteração, ok? Pois bem, o que mais que a gente tem que saber de teletrabalho? Vamos lá, olha só. Gente, tem custos, né? Essa manutenção do trabalho na residência do trabalhador, concorda comigo? Agora, essa responsabilidade sobre aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos, né, infraestrutura que for necessária para realizar esse trabalho, reembolso de despesas, tudo, isso tem que ser previsto em quê? Tem que ser previsto num contrato escrito, tá? Então é no contrato que vai estipular como que isso vai ser feito. Em regra, é o empregador quem vai custear isso, tá? E o reembolso dessas despesas, esses valores, não são considerados salários, não integram a remuneração do empregado, ou seja, não vai entrar no base de cálculo de nenhuma verba trabalhista, tá? A CLT ela é bem clara nesse sentido, ok? E uma última observação importante do teletrabalho, vamos lá ver? O empregador, né, ainda que o trabalho seja feito na residência do empregado, o empregador ele tem que instruir quanto às precauções para evitar acidente de trabalho, evitar doença, né? E uma grande alteração que a reforma trabalhista também fez foi o fato dela ter excluído do controle de jornada o empregado em teletrabalho. Professora, eu não sei o que é o excluído do controle de jornada. Significa que ele não vai ser controlado o horário que ele trabalha, consequentemente, ele não vai receber horas extras, né? Nossa, professora, mas não vai ter controle, isso é bacana. Pode ser uma vantagem, não pode não ser uma vantagem, porque se o empregado tiver uma grande quantidade de coisa a ser produzida, né, uma alta produtividade, ele vai trabalhar mais que 8 horas por dia, né, ele pode acabar comprometendo toda a vida familiar dele, a vida pessoal, final de semana, e ele não vai ter controle dessa jornada, entre aspas, e consequentemente ele não vai ter direito às horas extras. Então pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa.
A grande desculpa para isso foi dizer que o fato do trabalhador laborar em regime de teletrabalho não tem como o empregador controlar o que ele faz, o que na verdade é uma falácia, porque tem. Né? Tem porque são controles feitos por instrumentos tecnológicos. Mas bem, o fato é que está na lei, né? E portanto isso vai ser cumprido, ok? Esse foi o tema então do teletrabalho. Situação, problema de número 2. A gente vai conhecer um caso agora, uma situação hipotética, mas que pode ocorrer no mundo real, né? Fazendo uso, então, para resolvê-la, fazendo uso dos nossos conhecimentos sobre relação de trabalho, sobre relação de emprego, sobre o teletrabalho, enfim, assuntos que foram conhecidos, né? Que são temas importantes aí do direito do trabalho. Então, vamos lá conhecer nosso caso? Olha só. Então, é o seguinte, gente. O Antônio, né, ele resolveu aceitar um emprego de carga e descarga nas embarcações do porto da cidade dele. Ele não sabia exatamente qual seria a função dele, também não sabia quais as tarefas ele iria executar, nem mesmo as condições de trabalho ou a contratação. Só que ele sentia-se motivado, porque o seu grande sonho era deixar a área rural e traçar aí novos caminhos na vida dele, né? Esse era o objetivo do Antônio, tá? Pois bem, quando o Antônio chegou ao local, ele se deparou com grandes navios, um agitado porto com muitos trabalhadores, e aí ele ficou super animado, querendo já de imediato iniciar o trabalho dele. Todavia, o Antônio, ele foi orientado, na verdade, a acertar o cadastro dele e entregar uma documentação perante um órgão estabelecido pelo próprio porto, antes de começar a trabalhar. Então, aí ele já começou a achar um pouco estranho, falou, poxa, mas por que eu tenho que ir nesse órgão tal, né? No local, lá no órgão, ele foi atendido pela secretária Patrícia, e aí ele recebeu as seguintes informações: que ele não teria registro na carteira de trabalho, que ele não seria empregado de ninguém, que ele realizaria serviços para vários operadores, ou seja, vários tomadores de serviço, que o pagamento do salário dele seria efetuado pela Patrícia e que poderia acontecer de ele não ter trabalho todos os dias, tá? Então, poderia acontecer dele não ter esse tipo de trabalho todos os dias. Pois bem, diante dessa situação, ele questionou: por que ele não teria registro na carteira de trabalho dele? Pelo fato dele não trabalhar todos os dias, ele seria uma espécie de trabalhador eventual? E o fato dele trabalhar para várias pessoas, ele seria o quê? Um trabalhador autônomo? Pelo fato dele receber o salário dele por meio de um órgão gestor, ele seria então um trabalhador avulso? O que seria dele? Qual espécie de trabalhador ele poderia se enquadrar? Então, para a gente responder essa situação-problema, a gente precisa lembrar dos requisitos da caracterização do trabalho avulso, do trabalho eventual, do trabalho autônomo e da própria figura de empregado. Vamos começar então? Olha lá, então vamos lá para a tela. Gente, o Antônio, ele só pode ser enquadrado como trabalhador avulso portuário, né? Sabe por quê? E claro que o fato dele ser um trabalhador avulso portuário, isso não é ruim, não é prejudicial. Por quê? Porque ele faz jus a todos os direitos trabalhistas, porque isso está lá no artigo 7º da Constituição, tá? A Constituição Federal, ela equiparou o trabalhador avulso aos demais trabalhadores. Pois bem, então vamos analisar. O fato dele não trabalhar necessariamente todos os dias, porque o avulso, ele trabalha mediante escala, isso não faz do Antônio ser um trabalhador eventual. Sabe por quê? Porque o labor avulso, ele ocorre por meio de uma entidade intermediadora, que é o órgão gestor de mão de obra, ou o sindicato, e esse fator inexiste para o trabalhador eventual. Percebeu? Inexiste. Além disso, trabalhar para diversos tomadores diferentes sem criar vínculos definitivos não faz de Antônio um trabalhador autônomo. Não faz dele um trabalhador autônomo. O trabalho autônomo demanda liberdade na contratação,
condução do trabalho, o que não ocorre com o avulso, já que para o avulso o labor é executado mediante regras impostas, ou pelo órgão gestor, ou pelo sindicato, ou pelo operador portuário, ou pelo tomador de serviço. Logo, não teria como estabelecer que ele é um autônomo. Perceberam? Então, gente, para a gente conseguir entender, enquadrar o trabalhador, conhecer a realidade fática dele, a gente precisa lembrar das características de cada um e aí, claro, consequentemente, enquadrar. O nosso amigo Antônio se enquadra, então, como um trabalhador avulso, ok? Essa, então, foi a nossa situação problema de número 2. Interação. O nosso momento agora de interação, e a gente vai fazer uma discussão, então, sobre, né, na verdade, uma resolução de um exercício sobre temas relacionados à relação de trabalho, relação de emprego ou teletrabalho. Vamos lá para a nossa atividade, olha lá. Na verdade, é um exercício, né, de concurso público em que se pergunta quem é empregado, quem pode ser considerado empregado em domicílio. Tomem bastante cuidado com esse exercício, ele pode ser uma pegadinha, tá? Então, tentem se lembrar dos conteúdos relacionados à relação de trabalho, relação de emprego, teletrabalho, para responder esse exercício. É o momento também de você mandar eventuais dúvidas para que eu possa saná-las, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você resolver, para você também mandar a sua dúvida e em breve eu volto. Até daqui a pouco. Olá, pessoal! Vamos então à resolução do nosso exercício? Vamos lá para a tela, olha só. Gente, quem é considerado empregado em domicílio? Aí vocês têm que lembrar que quando eu estou me referindo a empregado em domicílio, eu estou falando nada mais, nada menos do que o Instituto do Teletrabalho, não é? Do teletrabalho. Esse é o labor o quê? Em domicílio. O teletrabalho é aquele labor que eu executo na minha residência e não na residência do empregador. Então, eu já posso tirar o porteiro, a empregada doméstica, o jardineiro e o motorista. Por quê? Porque eles laboram na residência do empregador.
Não, teletrabalho é empregado em domicílio, mas no domicílio dele, na residência dele. Logo, só podem ser as costureiras que trabalham em casa. Portanto, a nossa resposta é a letra E, ok? E de elefante, exatamente. Os alunos lá da Bahia mandaram a resposta pra gente de maneira correta, dizendo que são as costureiras, exato. Esse exercício, na verdade, parece super simples, né? Mas ele pegou muita gente, porque as pessoas pensam, poxa, eu trabalho em domicílio, deve ser empregada doméstica, né? Afinal de contas, trabalha lá na residência? Não, né, gente? Ela trabalha na residência do empregador, não trabalha na residência dela, né? Trabalho em domicílio, teletrabalho, é aquele realizado no domicílio do empregado, ok? Bacana, então esse foi o nosso momento de interação. Recapitulando, agora é o nosso momento de recapitulando, ou seja, a gente vai recapitular temas que foram abordados na nossa primeira aula de legislação social e trabalhista. Claro que a gente não vai abordar todos os temas de maneira muito específica, mas a gente vai tentar relembrar, pelo menos conceitos chaves, palavras chaves, ideias chaves para a gente entender e tentar guardar lá na nossa memória esses temas. Vamos lá ver? Olha só. O que a gente conversou então? A gente falou sobre o direito do trabalho, e aí nós dissemos que o direito do trabalho é um conjunto de regras e princípios que regulamentam essencialmente uma relação de emprego, mas também algumas relações de trabalho especificadas, não é? Falamos também sobre o tema da flexibilização. A gente viu que a flexibilização, ela é aquela ideia de flexibilizar, de retirar o quê, gente? De retirar a imperatividade de algumas normas, né, do direito do trabalho. Por quê? Porque é justamente do momento em que a gente pode negociar de forma mais livre aquilo que é estipulado pelo direito do trabalho, né? Pois bem, falamos também dos princípios do direito do trabalho, princípios, por exemplo, como o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Falamos sobre o princípio da primazia da realidade, que o que vale é a realidade e não o documento, se o documento não retratar a verdade, não é? Falamos também do princípio da continuidade da relação de emprego, que defende que os contratos de trabalho, em regra, devem ser por tempo indeterminado. Né? Falamos também sobre o princípio da razoabilidade e sobre o princípio da proteção, que é subdividido em 3, não é? Princípio da norma mais favorável, princípio da condição mais benéfica e o princípio do que mesmo? E o princípio do indúbio pró-operário. A gente discutiu a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego, lembrando sempre que a relação de trabalho é ampla e ela abarca vários tipos de relação de relações, né, de trabalho, enquanto a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho, não é? Lembrando que a relação de emprego tem a figura do empregado e empregador, nos termos da CLT, com registro em carteira, a anotação, né, em carteira e, consequentemente, a aplicação da CLT, ok? E a gente fechou nossa aula falando sobre o teletrabalho. O teletrabalho é justamente aquele modo de exercer o trabalho em domicílio do empregado, né? Então, a gente viu que quando o empregado labora na residência dele, é o que configura o teletrabalho. Aí, claro, a gente vai ter que seguir, né, justamente aquilo que é estabelecido em lei, não é? Aquilo que a própria CLT regulamentou por meio da reforma trabalhista, dizendo pra gente como que deve ser a formalização desse teletrabalho e seguindo as regras que lá foram dispostas, não é? Isso, gente. Esse foi o conteúdo, então, da nossa aula de hoje, da nossa primeira aula de legislação social e trabalhista. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil o conhecimento não só para a vida acadêmica, mas também para a vida pessoal, ok? Foi um prazer, eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.